caros colegas, bem-vindos à sessão de jogos do meu canal e hoje vamos viajar. Vamos viajar para o ensolarado Mediterrâneo, conhecer a primeira polis grega da Península Ibérica. E, sem mais enrolação, do que é que eu estou falando? Emporion. Emporion é o jogo produzido pela Montaber, do Javier Carrascosa, e as ilustrações estão na cargo de Ricardo Jurado. É para 2 a 4 jogadores, mais ou menos 45 minutos e 12 anos ou mais. Tá curioso para ver o que tem nessa caixa? Então, vem comigo! Senhoras e senhores, nós chegamos a Emporion. Prontos para começar a nossa excursão? Então vamos lá. Vamos abrir a caixa. E aqui já se encontra o manual de instruções, que está em espanhol, em catalão e em inglês. E aqui está o manual, a primeira página. E aqui o que se encontra. Todos os componentes aqui e a quantidade em que vem. E desse lado está a sugestão que eles fazem de como o jogo deve ser montado na mesa. A polis, as zonas de jogo, o porto, os 2 maços de cartas, a zona de um jogador e a zona de outro jogador. Claro, essa disposição aqui é para 2 jogadores. E aqui se vê 8 dracmas emporianos, são 2 para cada jogador, mas isso não é para ser usado como dinheiro, é só para colocar em cima de uma carta para poder reservar essa carta que você vai posteriormente comprar quando você tiver todos os recursos que necessita. Essas aqui são marcadores para cada jogador, e aqui, vou colocar mais para cima, assim. Aqui, o marcador que tem a cara do deus da medicina, Asclépio, e da filha dele, Igea, que dizem que é daqui que vem do nome dela que vem a palavra higiene. E é assim que vem o jogo, mas essas conchinhas não vêm com o jogo, isso é invenção minha. Esses são os 2 tipos de maço que vem no jogo, maço de prestígio, dourado, amarelo, e o maço de história. Essa é a carta do primeiro jogador e as zonas em que estão divididas a polis. Carta de reserva, de comércio, cultura e guerra. E um detalhe da carta de comércio. Quando se for realizada uma expedição, você pode fazer 4 expedições no máximo. O símbolo que vai aparecer em todas as cartas de cultura. O símbolo que aparece em todas as cartas de guerra. Corrigindo um erro meu. Esta é a carta da zona de comércio, as moedinhas aqui. E esta é a carta da zona de expedição. Expedição é o símbolo do barquinho. E esses são os tipos de carta do maço de história. Cultura, comércio e guerra. Esse alfa, no canto direito inferior, quer dizer que são as cartas de início de jogo, e elas não custam exatamente nada. Você não precisa ter nenhum outro recurso para ter essas cartas. As cartas de cultura e as cartas de guerra são todas iguais, mas as de comércio, elas vão mudar aqui no canto superior esquerdo e, às vezes, aqui no direito também. Por exemplo, esta vale uma de cultura e uma de comércio. Essa vale uma de guerra e uma de comércio. Essa, por exemplo, vale uma de comércio, mas você pode realizar uma expedição. São 10 cartas de comércio, 8 de cultura e 8 de guerra. Todas com o símbolo alfa. Agora vamos analisar com mais detalhe o maço de história. Como as cartas iniciais, o maço de história vem em 3 tipos: guerra, comércio e cultura. As cartas de guerra vêm em 3 tipos: Hípies, Indíquetes
e estrategos. São 6 cartas de IPs, perdão. São 4 de indicates e 4 de estrategos. Agora, o que significa tudo isso nas cartas? Aqui vem o símbolo de guerra. Esse é o grupo ao qual essa carta pertence. E aqui, o nome que se dá a essa carta, esse tipo de carta, ou da figura. Ou vai vir em grego, mas escrito com caracteres latinos, ou vai estar escrito em latim. Aqui, esta zona é o quanto esta carta custa. Para você poder pegar essa carta da Polis, você precisa ter, previamente, 2 cartas de cultura e 5 de comércio. Esta zona no canto superior esquerdo é o que ela vale. Esta carta, apesar de ser cara, vale por 2 de guerra. E neste canto superior direito é as vantagens que ela vai te dar no final, na contagem dos pontos de vitória. Essa dá vantagem de prestígio, de mercadoria e conta por mais uma carta de guerra. E assim se vê que são completamente iguais. Todos os estrategos vão oferecer o mesmo tipo de vantagem. Os IPs vão oferecer outro tipo de vantagem e assim por diante. E essas são as cartas de cultura. Apesar de serem 22 como as cartas de guerra, é isso mesmo? Sim, exatamente o mesmo número, mas esses apresentam uma maior variedade de ambientes e de personagens. A Musa, a Sibila, Rhapsóidos, Ágora, Auletes e Thermae. São 2 cartas de Sibila, 2 de Musa, 2 de Auletes, 4 de Rhapsóidos, 2 de Ágora e 2 de Thermae. E essas são as cartas de comércio: Creditor, Stoa e Emporoi. E agora o maço de prestígio. E aqui todas vêm em pares: Asclépio, Igeia e Neápolis, Artemision, Manteion e Serapion, Dionísias, Emporion e Palaiápolis. E as cartas de mercadoria, com as ânforas, e são todas iguais, tanto no custo delas, como nas vantagens que elas dão no final do jogo. Se você tem uma dessas cartas, vale por 5 de prestígio. Se 2, 10 e assim por diante. E as cartas dos deuses ou das divindades. Elas são, obviamente, mais caras, mas dão as suas vantagens no final do jogo. Essas cartas lembram de um outro jogo que tem que ver com coleção de pedras preciosas. E elas, diferente das outras cartas de prestígio, são iguais pelos 2 lados. E assim, acabou a nossa excursão por Emporion. Não saia daí, eu volto já já. Que calor hace neste Mediterrâneo, por favor. E que eu ainda não disse desse jogo que o lugar onde ele está inspirado já não se chama Emporion, se chama Ampúrias, está localizado em Girona, na Catalunha, Mediterrâneo, na zona do Mediterrâneo, claro. E a palavra Emporion, já se imagina o que quer dizer, não? É a mesma coisa, Empório, que existe no português, que é simplesmente uma zona de comércio. E para quem já jogou os Seven Wonders, viu que tem algumas semelhanças, né, na linguagem das cartas que se parece com ele. E também com um jogo muito bonito que infelizmente eu nunca joguei, que se chama Splendor. E
se nota mais a semelhança dele nas 4 cartas de prestígio. São os deuses ou os seres superiores ou alguma coisa parecida que tem desenhado a cara das pessoas, que não são os deuses em estátua de verdade, mas são a cara de pessoas, dos criadores ou alguma coisa do gênero, né? Então, eu espero que você tenha gostado. Fica com Deus. Abane-se. Espero que tenha feito boa viagem e até a próxima.